Sabe, hoje em dia a gente pega um smartphone, abre um aplicativo de GPS ou toma um remédio super moderno e, bom, a gente simplesmente confia que a ciência funciona. A gente toma tudo isso como garantido, não é? Mas, para chegarmos a esse nível de conforto tecnológico, foi preciso literalmente estilhaçar o universo como ele era compreendido. Na nossa exploração de hoje, nós vamos cruzar exatamente essa ponte monumental que conectou a Idade Média à modernidade. É uma jornada que passa por manuscritos antigos, por cidades vibrantes e, olha, por ideias tão revolucionárias e perigosas que abalaram as estruturas da própria realidade. Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Para a gente entender o tamanho absurdo dessa revolução, precisamos tentar entrar na cabeça de quem vivia na Idade Média. Imagina viver num mundo onde absolutamente todos os grandes mistérios da vida já tinham respostas definitivas. O céu, a terra, o nosso próprio propósito, estava tudo firmemente ancorado na tradição. Dava um baita conforto psicológico saber que o universo tinha uma ordem fixa, sem espaço para dúvidas. Então fica a pergunta: o que faria uma sociedade inteira largar a zona de conforto dessas respostas antigas? O que faria as pessoas se jogarem no desconhecido, armadas apenas com a dúvida, a observação e a matemática? Para responder a isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Europa entre os séculos XIV e XVI. E olha, o Renascimento não foi um passe de mágica que aconteceu da noite para o dia. Foi uma transformação gradual, uma panela de pressão que já estava fervendo na Baixa Idade Média. O cenário foi saindo das muralhas fechadas dos castelos para um crescimento urbano explosivo em cidades italianas como Florença, Veneza e Gênova. O ar dessas ruas respirava comércio, cheirava a especiarias e a papel fresco. E com as mercadorias vinham novas culturas, idiomas e o surgimento das universidades. Era literalmente um caldeirão fervendo de ideias novas. E bem no meio de toda essa agitação, aconteceu uma virada de chave gigantesca na mentalidade. A gente saiu do teocentrismo, que é aquela ideia de Deus como a única referência para explicar tudo, e fomos para o antropocentrismo, ou seja, o ser humano ganha o centro do palco. E por que isso é tão crucial para nós hoje? Porque foi bem aí que plantaram a semente da nossa visão moderna sobre direitos humanos e liberdade individual. Mas atenção aqui, a galera não abandonou a religião do nada, tá? Muitos continuavam profundamente cristãos. A grande sacada foi que a partir dali, a mente humana e a nossa experiência viraram os grandes motores para produzir conhecimento. Essa confiança toda no nosso próprio potencial é o que a gente chama de humanismo. O foco passou a ser a nossa dignidade e, principalmente, a nossa capacidade de usar a razão. A razão parou de ser vista como um perigo e virou a grande ferramenta para transformar a realidade. E tem um detalhe histórico incrível aqui. Para alimentar toda essa reflexão, os europeus precisaram recuperar textos clássicos de gente como Platão e Aristóteles. Só que esses textos não estavam esquecidos num porão europeu qualquer. Eles foram cuidadosamente preservados e traduzidos por acadêmicos árabes e islâmicos brilhantes. Foi um verdadeiro intercâmbio cultural que reacendeu a mente do Ocidente. Com toda essa autoconfiança, o ser humano olhou para cima, para o céu. E o susto, nossa, foi imensurável. Por séculos e séculos, o geocentrismo dizia que a Terra era aquele centro pesado, paradão e seguro de todo o universo. Agora imagina a vertigem, o choque absoluto de descobrir que o chão firme que você está pisando está, na verdade, girando e viajando a milhares de quilômetros por hora no espaço sideral. O modelo heliocêntrico com o Sol no centro não mudou apenas a astronomia, ele provocou uma crise de identidade profunda. A gente descobriu que não tinha mais aquele lugarzinho privilegiado no centro de tudo. Vamos avançar e ver como essa tensão vai ganhando forma. Primeiro veio o Nicolau Copérnico, que deu o pontapé inicial afirmando que a Terra girava em torno do Sol. Aí veio Giordano Bruno e radicalizou de vez. Ele propôs um universo infinito, cheio de outras estrelas e mundos. E olha, pensar fora da caixa nessa época era perigoso demais. As ideias eram tão subversivas que o Giordano Bruno acabou queimado na fogueira pela Inquisição. Mesmo com esses riscos absurdos, Kepler e Galileu entraram em cena com telescópios e cálculos, provando que o espaço era feito de órbitas elípticas reais. Até que tudo isso culminou com Isaac Newton, que amarrou a história mostrando que o universo inteiro obedece às mesmíssimas leis matemáticas. Foi essa avalanche dramática de descobertas que cravou o que a gente chama hoje de revolução científica. A natureza deixou de ser só uma obra intocável para a gente ficar admirando e passou a ser algo para se investigar, medir, calcular. Sabe, para entender de um jeito simples, é como fazer uma receita de bolo super complexa. Não dá para ir no olhômetro. Você observa os ingredientes, cria uma hipótese, testa no forno, mede as proporções matematicamente e aí sim você escreve a receita definitiva, que na ciência a gente chama de lei universal. Esse passo a passo rigoroso foi literalmente o nascimento da ciência moderna. Mas aí a coisa complica de vez.
Com todas essas descobertas astronômicas implodindo os dogmas antigos, o cenário intelectual virou de cabeça para baixo. Pensa comigo, se os maiores gênios da humanidade passaram milênios completamente errados sobre o universo, como a gente pode ter certeza absoluta de que o que sabemos hoje é verdade e não mais uma grande ilusão? Faltava chão, sabe? E é exatamente aí que entra o René Descartes, o rei do ceticismo. Para salvar o conhecimento do colapso, ele inventou um método audacioso, a dúvida metódica. Ele decidiu duvidar intencionalmente de tudo, absolutamente tudo que tivesse um pingo de incerteza. Esse método do Descartes funcionava como um funil radical, dividido em 3 fases. A primeira, descartar os nossos sentidos. Afinal, eles vivem enganando a gente, tipo uma miragem no deserto. A segunda, a dúvida do sonho. Tem como provar, com 100% de certeza, que você não está sonhando profundamente neste exato segundo? E aí chegamos na terceira fase, a mais maluca de todas, o gênio maligno. Ele imaginou uma criatura superpoderosa focada só em criar ilusões. É basicamente o conceito do filme Matrix. E se toda a realidade, as cores, a gravidade e até o fato de que 2 mais 2 são 4 for só uma simulação perfeita criada para enganar a gente? E o que é super interessante aqui nessa imagem é como ele explica isso com um clássico exemplo da cera. Imagina um pedaço de cera que acabou de sair da colmeia. É sólido, amarelo, tem cheiro de mel, faz um barulho surdo se você bater. Mas, e se você colocar essa mesma cera perto do fogo? O cenário muda drasticamente. O cheiro evapora, ela derrete, esquenta, vira um líquido. Se a gente confiasse só nos nossos sentidos, diríamos que aquele primeiro objeto sumiu e deu lugar a outro. Mas o nosso intelecto sabe perfeitamente que ainda é a mesma cera. Isso prova que quem compreende a realidade de verdade não são os nossos olhos, é a nossa razão. Então, o ponto crucial é o seguinte: depois de triturar toda a realidade física, matemática e sensorial, o que sobrou? O Descartes foi tão fundo nesse abismo de incerteza que ele achou uma única âncora. Mesmo se um gênio maligno estivesse distorcendo tudo, para duvidar você precisa pensar. E se existe um pensamento acontecendo, bingo, tem que existir alguma entidade consciente que está pensando. Foi daí que surgiu o momento de maior clímax de toda a filosofia moderna: cogito ergo sum. Penso, logo existo. A única certeza cravada em pedra no universo é a existência da própria consciência. Isso ilustra de forma brilhante o que a gente chama de dualismo cartesiano. Com essa sacada do pensamento puro, o Descartes partiu a realidade no meio. De um lado, a res cogitans, que é a nossa mente, a alma imaterial e livre. Do outro, a res extensa, que é o mundo físico, a matéria. O nosso corpo seria só uma máquina biológica ocupando espaço. E, pessoal, o impacto prático disso no mundo real foi absurdo. Porque ao separar a mente do corpo físico, o Descartes basicamente deu carta branca para a ciência estudar e analisar a biologia humana sem ofender as leis da igreja, o que pavimentou brilhantemente o caminho para a nossa medicina moderna. O Renascimento, a coragem implacável da Revolução Científica e essa mente metódica do Descartes não apenas alteraram os livros de história, eles literalmente reescreveram as regras do jogo. A humanidade parou de obedecer cegamente à tradição e abraçou com força a observação, a matemática e a razão. O raciocínio lógico virou o nosso grande alicerce. Mas, ao encerrarmos essa nossa exploração, tem uma coisa super atual para se pensar. Em um mundo moderno cheio de ilusões, onde os nossos sentidos podem ser manipulados mais facilmente do que nunca, qual é a verdadeira base que você escolhe para definir a sua própria realidade?